Gente, como diz Araci, vamos falar de coisa boa, vamos falar de saúde? A sua saúde é o bem mais importante que você tem e você tem que cuidar para não perdê-la. E para isso você precisa tomar suplementação. E o melhor para prevenir doenças inflamatórias é o ômega 3. E esse da Top Term, ele é low reflux. Meus pacientes pedem para que não sintam aquele gostinho de peixe. E esse aqui não dá o gostinho de peixe. Dá o recado para nós, Araci. Que delícia compartilhar com vocês os benefícios do exclusivo ômega 3 Low Reflux da Top Term. Gente, os profissionais da saúde estão recomendando. Bom para o cérebro, bom para o coração. É um anti-inflamatório natural poderoso. É mais qualidade de vida. Ajuda a equilibrar os níveis dos triglicerídeos. E como a Araci disse, é só você pegar o telefone e ligar 0800 770 7900 ou pelo site www.topterm.com.br e garante sua saúde, porque ela é uma só, hein? Corre lá! Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Bendito seja Deus, meus irmãos. Esse é um dos momentos mais importantes que a gente vive no Brasil católico. Esta hora sagrada onde o Senhor vem nos tocar através da partilha, do testemunho, do encorajamento de vida e santidade que cada testemunho desse é capaz de nos dar. É maravilhoso, não é? Estar em casa, poder assistir o testemunho e esse testemunho nos dizer: ela conseguiu, eu também consigo. Existe um Deus que tudo pode realizar. E que maravilha poder, você já está conferindo aí durante todo esse programa, falar de São João Paulo II. Hoje é trazer a história dele de uma forma tão real e concreta, através da vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E hoje eu estou aqui recebendo com muita alegria a Dayana, ela que é discípula da comunidade Shalom, que tem um carisma tão lindo, né? Shalom tem um carisma tão bonito no mundo todo. Minha irmã, seja muito bem-vinda ao programa Brasil Católico, para falar, né, de uma pessoa tão fantástica como é São João Paulo II. Eu fico muito feliz por isso. Eu que fico muito feliz porque ele amou os jovens e nós, como um carisma jovem, trazemos a história dele hoje, né, que se atualiza a cada dia. São João Paulo II, ele já trazia traços na minha vida, mas ficou muito forte a presença dele na minha história quando o meu irmão, né, do meio, sofreu um acidente de carro e foi numa estrada e esse acidente aconteceu em outra cidade, em Natal, na época ele morava lá e nós aqui não sabíamos desse acidente, né, então ele vinha na estrada e um cavalo de grande porte atravessou a estrada e caiu em cima do carro dele. E nesse momento, todo o impacto do cavalo foi em cima da cabeça dele, apenas da cabeça dele. Então, ele foi socorrido, não tinha ninguém com ele. O próprio Deus, né, a providência de Deus, fez com que ele fosse socorrido em pouco tempo. E ele foi levado para o Hospital Geral de Natal. E depois de 24 horas depois, é que nós fomos saber que ele estava nesse hospital com um grave risco de saúde, né? Ele chegou no hospital, depois a médica nos explicou, que ele chegou no hospital com grau de coma 3. A escala vai de 3 a 14.
né? E o nível 3 é o último nível de vida, ou seja, ele já estava quase perdendo a vida. Então, quando ele chegou no hospital, não pôde ser operado, teve que ficar em observação. E aí, quando nós descobrimos, né, que até então nós não sabíamos que ele estava lá, a gente viajou. Quando chegamos lá, ele tinha acabado de ser operado. A operação dele durou quase 8 horas. Né? E ali, ela explicou depois que ele precisava ficar 3 dias em coma induzido para ele poder ter uma melhora ou não. Porque os 3 primeiros dias seriam decisivos para a sobrevivência dele, né? E assim, para explicar o nível, o grau de impacto que foi, essa médica, ela explicou na época, fazem 2 anos esse acidente, ela explicou na época que ele chegou no hospital já com todo o tecido cerebral rompido, também todo o tecido que envolvia o olho também rompido. Ela deu explicações muito detalhadas, né, que quem não entende, eu não posso reproduzir exatamente, mas quando eu ouvi aquele áudio, eu pensei, não vai sobreviver. Na minha fraqueza, né, eu pensei, ele não vai sobreviver. E todos da minha família, a minha mãe também, achavam que não teria mais chance, né. E ali aí eu fui me lembrando do ícone de João Paulo II, que ele fica muito próximo da cruz. Aí eu me lembrei dele e no mesmo instante que eu me lembrei, eu pensei, João Paulo II, né, tu que foi tão amigo dos jovens, que deu a vida por eles, que ofertou toda a sua vida, toda a sua história pelos jovens, para que os jovens ouvissem a palavra de Deus e fossem alcançados, eu pedi, por favor, eu te peço, né, por esse teu filho, que ainda tem 34 anos, que ainda é muito jovem e que precisa de uma intervenção, porque nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. E aí eu pedi, né, São João Paulo II, por ele. E ali eu me lembrei do milagre que ele foi canonizado. Quando São João Paulo II foi canonizado, uma freira que tinha mal de Parkinson. O mal de Parkinson não tem cura, é uma doença cerebral. E eu me lembrei desse milagre que ele precisou para ser canonizado. E aí, ao longo do tempo, né, nós sempre lembrando do que a médica falava, e eu pedi, São João Paulo II, que tu possas intervir para que as células cerebrais do meu irmão sejam reconstituídas, porque tinha, né, os médicos, né, falavam que ele teria o risco de ficar retardado, né, não ter movimento, não ter consciência por causa do nível de impacto cerebral que tinha sido muito grande, ou acelerado demais. E também tinha a questão da visão, que ele poderia ficar cego. E o tempo foi passando, né? E eu pedi que ele intervisse, que ele poderia também curar todas as células cerebrais do meu irmão. Pedi a Jesus que curasse. E aí, no domingo, depois dessa semana, né, de uns 8 dias, aí no domingo eu fui à missa e a minha mãe foi comigo. E a minha mãe estava muito desesperada, porque, né, esse movimento de, né, tudo. E ela sempre repetia e chorava, meu filho vai ficar cego, meu filho não vai conseguir ter uma vida normal. E na missa, o evangelho da missa era onde Jesus curava todos os enfermos, os coxos, os aleijados, os cegos. E eu, Jesus, tu podes. Se tu quiser, tu pode curar a cegueira, tudo tu pode fazer. E ali na missa, eu, né, rezando e tudo, e quando eu olhei para o altar, eu já tinha ido nessa igreja várias vezes, eu não tinha visto. Quando eu olhei para o altar, eu vi 2 quadros. Um, se eu não me engano, era Madre Teresa de Calcutá, e o outro lado era São João Paulo II. Né? Minha Nossa Senhora! Era São João Paulo II. E eu Meu olhei, Deus! eu disse, é você mesmo, é você mesmo. E aí, antes de terminar a missa, eu disse, mãe, é com ele mesmo. Mãe, quando terminar a missa, nós vamos lá naquele quadro São João Paulo II e pedir que ele cure todas as células cerebrais do meu irmão, do seu filho. Que se for da vontade de Deus, ele vai ser curado. Terminou a missa e nós fomos lá
né? Eu disse, mãe, a senhora vai pedir. E ela ficou na frente, eu fiquei um pouco atrás. Fiquei em silêncio e ela também. E eu acredito que ela pediu, né? Exatamente isso. Terminou a missa, isso foi no domingo. Eu tive que voltar para Fortaleza. E quando foi na quarta-feira, a minha mãe me liga. Diz assim, minha filha, o seu irmão foi acordado. O médico acordou ele e examinou a vista. E a vista dele tá normal. Ele não ficou cego. E o médico perguntou assim... Que Deus lindo. Qual é o seu nome? Disse outro nome, que não era o nome dele. Ele disse, não, meu nome não é esse, meu nome. Ele disse o nome completo. Olha só. Exatamente o nome dele. Ou seja, ele tinha a consciência, ele sabia quem ele era, né? Exatamente quem ele era. E nesse mesmo dia, a médica chamou minha mãe e mostrou a ela a tomografia de quando ele chegou no hospital, assim que ele chegou, quando ele chegou do acidente, ela mostrou a tomografia e mostrou a tomografia recente. E ela falou assim, isso não tem explicação, isso foi um milagre. Que coisa linda. Então ali foi constatado que Deus do céu. ele não teve nenhum resquício, né, cerebral. Jesus, Maria, José, minha irmã do céu. Gente, olha que eu não tenho palavras para o seu testemunho. Eu lembro demais. Acho que todo mundo que está assistindo agora e que conheceu a história do meu irmão está pensando o que se passa, né, na minha cabeça. Eu sei o que é uma UTI, né? E o que é ter milagres todos os dias e o que é as pessoas acharem que não vai dar certo, que não vai sobreviver. E a certeza que Deus nos deixa através de um testemunho como esse, meus irmãos, é que Deus pode tudo. O impossível para cada um de nós é totalmente possível para Deus. E eu fico imensamente feliz de poder, né, e terminando o Brasil Católico sempre com os testemunhos para dizer para a gente que Deus, ele opera tudo em todos, né? Basta que a gente acredite. E que São João Paulo II, sim, para mim ele é. Eu digo assim, não, mas ele era, não, ele é. Ele continua a ser. A imagem dele é o Papa do jovem, o Papa da família, ele é o Papa do amor. E o seu testemunho se resume que o amor nos explicou tudo. Bendito seja Deus, o amor de Deus nos trouxe tudo. Bendito seja Deus por esse testemunho lindo da Dayana. O Senhor vem fortalecer a nossa fé, dizendo que é possível. O Senhor tudo pode transformar. São João Paulo II, quanto amor Ele nos deixou, nos ensinou. Quanto ousadia do Espírito Santo. Papa João Paulo II ia a lugares que estavam em guerra e não tinham medo algum de falar do amor de Deus, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu tomo posse dessa ousadia do Papa João Paulo II, por isso estou aqui, estamos aqui evangelizando e o Senhor nos mostra a cada testemunho que Ele tudo pode transformar. Bendito seja Deus, meu irmão Felipe Dantas, amado, que está aqui com a gente nesse momento e que faz da música também uma evangelização. Evangelização e também uma missão, né, Aninha? Sem Porque dúvida. assim, desde pequeno eu canto, né? Assim, eu passei por um acidente que inclusive eu queria dar um testemunho com, né? Sem dúvida. Que naquele momento eu vi que o chamado de Deus estava muito forte na minha vida, né? Eu voltando de uma festa e tudo, né? E a gente resolveu ir pro Beach Park aqui, né? No Maloágua, etc. Só que em determinado momento a pessoa que estava dirigindo se excedeu. E eu estava no banco de trás, né? Quando ela se excedeu, o carro deu 140. E aí numa curva fechada, eu vi que não dava para ela fazer aquela curva naquela velocidade, sabe? Então naquele momento eu lembrei de Jesus, né? Mesmo que todo mundo ia se lembrar apenas de se salvar, porque quando ela fez a curva fechada, o carro perdeu totalmente o controle, né? Ele foi girando, 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 e o que aconteceu foi que quando eu senti que o carro ia capotar,
eu rezei o Pai Nosso, a oração mais forte que existe. Jesus. Eu segurei no banco com toda a minha força e senti naquele momento, Aninha, o calor de Jesus. Porque Jesus tem Meu tanta Deus. força que a gente sente o fogo Sente. do bem. Sente. Então eu senti aquele calor. E a minha vida passou pelos meus olhos naquele momento. E quando eu senti aquele calor, todo mundo gritando no carro e eu rezando bem alto, o Pai Nosso. E sentindo aquela presença segurando no banco. E o carro capotou em torno de 8 vezes. O que me marcou Nossa muito, Senhora. que me deixou muito assim, impressionado, foi quando o policial chegou e abriu o carro, né? Tava praticamente uma sanfona o carro, né? Eu tenho só uma pequena cicatriz no ombro, Deus do céu. que pro Vai nível do arrepiando. acidente não é nada, assim, porque era acidente de cortar a cabeça mesmo, assim, feio mesmo. Então o policial naquele momento, impressionado, abriu a porta toda estraçalhada e disse: "Vocês estão vivos?" E todos estavam vivos e eu estava com a ferragem no braço, né? E ele tirou aquela ferragem. Naquele momento que ele tirou aquela ferragem, eu me ajoelhei no asfalto mesmo, quando a gente subiu do abismo, né, que a gente caiu no abismo, e disse: "Deus, quanto o Senhor me permitir, eu vou cantar para o Senhor." E fazem 18 anos que eu canto na igreja já. Comecei minha missão na Igreja da coisa Glória. linda. Hoje estou na Noite da Misericórdia, no Santo Inácio. Meu Deus Então, do céu. e naquele momento mais interessante, Aninha, falando da minha mãe também, que a minha mãe nunca tinha dito assim: "Aninha, não vá." Nesse dia ela quase se ajoelha para não ir, pressentindo. Gente, mãe é É demais, né? um negócio incrível. Mas eu acho que Deus quis me mostrar ali tudo Que na isso. vida. Então, depois dali, eu disse assim, eu falei: "Jesus, eu vou cantar para Ti o resto da minha vida. Por mais que o Senhor me permita, né, outros gêneros, mas eu quero ter uma igreja na minha cidade, que eu vá lá e preste essa missão." Jesus. E hoje, quando a pessoa chega para mim e fala: "Você me emocionou", eu trago toda essa minha história de fé, que é do meu CD. Por isso que eu falo, o tema do meu CD é Felipe Dantas, uma história de fé. Lindo. Quando teve esse renascimento, eu e a minha mãe, a gente fez uma composição da música, a Oração da Confiança, Oh, que a meu gente, pai. que eu gostaria de cantar, que só quero Mas assim. é lógico, nós vamos embora com essa canção linda. Como é o nome da sua mãe? Andrelina Dantas. Dona Andrelina. Um beijo no teu coração, meu amor. Que Deus te fortaleça. Quero receber você aqui, viu? Quero que você traga ela, tá bom? Para testemunhar aqui, falar com a gente. Vamos embora, minha gente. Vamos embora nessa certeza desse Deus que pode tudo transformar. Obrigada. Obrigado a você. Mãe, eu sei que no caminho há tempestade, mas sei que tudo isso vai passar. Confio em Ti. Em Ti eu aprendi a confiar. Oh, Mãe, bem sei que nessa estrada haverá cruz. Só Deus sabe o que posso suportar. Dai-me forças para eu poder me levantar. Confio em Teu poder e em Tua bondade. Em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Apoio Cultural. Oferecimento Rede Uniforça, a verdadeira rede dos cearenses. Telefone 85-3066-5396. Centro Ortopédico, uma questão de qualidade e preço. Telefone 85-3226-5265. Paulus, nossa palavra é comunicação. Rua Floriano Peixoto, 523, 85-3252-4201. Sorrir, louvar ao Senhor e amar todo dia. O novo já começou pelas mãos de Maria. Viver pra te amar e te agradecer. Cantando essa canção.
só coração.